Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós estamos ainda falando sobre os profetas e agora nós vamos tratar dos profetas já no reino dividido. Então, o que acontece é que ao morrer Salomão, o seu filho não vai herdar o reino todo. Ele fica com uma parte e Jeroboão fica com outra parte. Então, é a partir daqui que nós vamos ver as profecias e os profetas mais importantes. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Peça a Ele proteção para que você possa estudar os profetas e as suas profecias no reino dividido. O primeiro profeta que nós vamos citar aqui é Aías. E Aías é o primeiro a falar que o reino será dividido, antes mesmo dele ser dividido. Ele encontra com Jeroboão, ele tem um encontro com Jeroboão, isso está contado em 1 Reis 11, 29, né? A partir daí. E ele diz a Jeroboão que Deus então está escolhendo-o para uma parte do seu reino. Ele vai dizer que o reino será dividido, o Roboão não vai ficar com o reino inteiro, ele fica com o reino do sul, que é chamado de Judá, e Jeroboão vai ficar com o reino do norte, que é chamado de Israel. E isso efetivamente vai acontecer algum tempinho depois, né? Porque essa profecia foi dada enquanto Salomão ainda vivia. E ela se cumpre depois da morte de Salomão, com seu filho Roboão. O segundo profeta aqui, o reino já está dividido, nós já temos norte e sul, nós já temos Israel e Judá, respectivamente, e aparece então um profeta de nome Jeú. Não confunda, porque nós tivemos um rei de nome Jeú. Este Jeú é um profeta, ele é filho de Hanani, e ele vai falar com Baasa e vai chamar a atenção de Baasa, porque Baasa se desviou dos caminhos de Deus. Baasa era rei de Israel. E aí ele vai dizer para Baasa que Deus vai destruir não só a ele, mas também a sua família, e vai tirar o reino das mãos da sua família. Isso efetivamente ocorre um tempinho depois. O próximo profeta é Azarias. Azarias é filho de Odede. Essa passagem está em 2 Crônicas 15, 1, a partir daí. Ele vai agora conversar com Asa. Asa é o rei de Judá, o reino do sul. E ele diz a Asa o seguinte: Deus está mandando dizer assim, que ele não vai abandonar a Asa se Asa não abandonar a Deus. Ou seja, o auxílio de Deus estava condicionado ao seguir os mandamentos de Deus, a não abandonar e não se desviar dos caminhos de Deus. O próximo profeta é de nome Ido. Nós não temos aqui nenhuma profecia dada por ele. O que a gente tem é uma passagem, 2 Crônicas 9, 29, dizendo que ele tinha as suas profecias na época de Salomão, mas que as suas profecias estavam direcionadas para Jeroboão. E nós vamos entender aqui também, os escritores, os estudiosos, dizem que ele tem um livro que está perdido, né? Então eles sabem que esse livro existiu, mas eles não têm mais esse livro foi perdido. Esse livro se chamava As Visões de Ido, o Vidente. Nós não sabemos exatamente sobre o que ele escrevia. A gente sabe o que dizem em 2 Crônicas 9, 29, que ele escrevia sobre Jeroboão.
Elias é o próximo. Elias é um grande profeta, um dos maiores profetas. O seu nome é um dos nomes mais honrados e mais respeitados enquanto profeta. E ele estava pegando na época de Jezabel. Jezabel era rainha de Israel. Ela vinha da Fenícia e quando ela casou-se com Acabe, acontece que ela trouxe consigo toda a idolatria relativa a Baal, ao deus Baal. Portanto, ela instaura a idolatria e ela, na verdade, ela mantém os profetas e os sacerdotes de Baal. Eles eram pagos pelo governo. E ela persegue os profetas de Deus para privilegiar os profetas de Baal. E nós vamos ter uma passagem muito interessante aqui, quando Elias tem um confronto com os profetas de Baal. E ele acaba derrotando os profetas de Baal e, na sequência, ele já ordena que tanto estes profetas quanto os sacerdotes de Baal fossem mortos. E efetivamente eles foram. Isso causou uma ira muito grande de Jezabel, que persegue a Elias. Eliseu é um profeta que recebeu os dons, a porção dobrada de Elias, porque ele viu Elias ascender aos céus. Eliseu, portanto, ele continua o trabalho de Elias. E ele recebe uma mensagem, a mensagem que ele recebe é de que Jeú, agora o rei Jeú, deveria ser procurado, ele deveria ser ungido rei. Então, Deus diz a ele para procurar Jeú, porque Jeú seria o próximo rei, e que a dinastia de Acabe seria totalmente dizimada por Jeú. E é efetivamente Jeú quem mata toda a família, os descendentes de Acabe. Acabe era rei de Israel, era o marido de Jezabel. Tá? Então a medida se encheu e aí Deus manda Jeú para fazer o que era devido fazer. E Eliseu vai até Jeú e o unge como rei. Essa passagem, 1 Reis 19:16, está aqui para demonstrar que Eliseu havia procurado então Jeú. Miqueias é um dos profetas aqui, é um dos últimos profetas desse grupo, né? E depois a gente vai ver uma nova fase de idolatria e de pecados do reino dividido. Miqueias, ele profetiza tanto contra o reino de Israel, contra o reino de Judá. E por que ele profetiza contra esses dois reinos? Por conta da quantidade de pecados que esses dois reinos estavam produzindo. Né? Então, por causa dessa injustiça, da idolatria, ele profetiza que tanto Israel quanto Judá seriam destruídos, mas que, na sequência, depois do castigo, haveria de ocorrer uma restauração. E ele denuncia que os ricos eram mesquinhos, significa que eles queriam cada vez mais, retirando inclusive dos pobres, tá? Ele denuncia que os líderes não eram líderes para o bem, muito pelo contrário, eram líderes que exploravam o povo mais fraco e o povo em geral. Ele denunciou os profetas, porque os profetas diziam profecias falsas, ou seja, eles diziam a palavra de Deus assim, assim diz Deus, quando Deus não estava falando isso. Deus estava falando exatamente o contrário. Né? Então, esses profetas falseavam a verdade. Os sacerdotes não faziam as suas obrigações, eles eram interesseiros, eles se deixavam vender por qualquer valor, por qualquer preço, e eles faziam o que era errado e não
cumpriam as leis de Deus. Mas os pobres também não ficaram sem puxão de orelha, porque os pobres, eles brincavam de seguir o exemplo destes ricos, destes líderes, desses profetas e desses sacerdotes. Porque se eles quisessem seguir o caminho correto, eles poderiam fazer isso, mas nunca fizeram, né? Então, para eles também haveria de sobrar punição. O resultado é que Deus varreria Israel e Judá. Isso efetivamente acontece, primeiro Israel e depois Judá. Ele viveu o tempo suficiente não só para prever, profetizar isso, mas também para ver isto acontecer, principalmente aqui em Israel. Ele viu o povo ser dominado e ser levado cativo para a Assíria, porque Israel foi levado cativo para a Assíria. Amém, amados? Bons estudos!